A segunda parte da nossa aula, então, é o método de estudo bíblico indutivo, que tem 5 passos. Vamos repetir os 5 passos? Oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Diga, oramos para observar. E tudo quanto observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Primeiro semestre nós vimos os primeiros 2 passos, a oração e a observação. Desde a nossa primeira sexta-feira aqui de agosto, né, no segundo semestre, nós estamos no 3º passo. Vamos ficar ainda um bom tempo aí, todo mês de setembro, todo mês de outubro e ainda início do mês de novembro, só na interpretação. Só as 2 últimas sextas-feiras de novembro, a penúltima sexta-feira de novembro vai ser o 4º passo, a avaliação, e a última sexta-feira de novembro, nossa última aula desse ano, será o 5º passo, a aplicação. Amém? Então vamos ficar bastante tempo aqui na interpretação. A palavra clássica para interpretação é, diga, hermenêutica. Por isso que o intérprete, ele é chamado de hermeneuta, tá? Aquele que faz a hermenêutica, aquele que faz a interpretação. Só que a Bíblia Sagrada tem uma regra única e exclusiva dela própria de interpretação. Qual é a regra? Muito bem. A Bíblia interpreta a Bíblia. Nenhum homem interpreta a Bíblia. E sempre que um homem tenta interpretar a Bíblia, ele erra. Ele cria interpretações errôneas, interpretações erradas, fatalmente. Portanto, nenhum homem interpreta a Bíblia, nenhum pastor interpreta a Bíblia, nenhum pregador interpreta a Bíblia, nenhum teólogo interpreta a Bíblia, nenhuma igreja interpreta a Bíblia. Só quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. Portanto, o intérprete da Bíblia não é o que interpreta a Bíblia, é o que medita na Bíblia de dia e de noite, e pela inspiração do Espírito Santo, ele vai captando como a Bíblia está interpretando a própria Bíblia. Aleluia? E isso é, então, algo que Deus dá acesso a todos os seus verdadeiros filhos e filhas. Todos os verdadeiros filhos e filhas de Deus, se forem cristãos sinceros, de pessoas de oração, que têm relacionamento com Deus e todos os dias está lendo e meditando em toda a palavra de Deus, ele não precisa ser um catedrático, não precisa ser um teólogo, não precisa ser um super pastor, ter um grande cargo em igreja. Qualquer crente, simples que seja, mas se for verdadeiramente uma pessoa de Deus, tem acesso à maneira como a Bíblia interpreta a Bíblia. Glória a Deus, amados. Isso aqui é o maravilhoso da Escritura. Para interpretar as leis, que é o que faz as leis civis, então precisam ser o quê? Precisa ser um catedrático, precisa ser um juiz, precisa ser um advogado, tem que ter OAB, tem que ter toda a formação para interpretar as leis civis. A palavra de Deus está acima de todas as leis civis. E para interpretar a palavra de Deus, não precisa ser um catedrático, basta ser um convertido. Basta ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, uma pessoa que não está inventando interpretações,
mas que está estudando, meditando de dia e de noite na palavra de Deus e captando como essa palavra está interpretando a si mesma. Aleluia. Muito bem, já falamos algumas coisas acerca disso e nós começamos na semana passada a fazer uma relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a conclusão então que nós chegamos na semana passada é que o Antigo Testamento está na Bíblia Sagrada exclusivamente por um motivo: para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Então, nessa regra que a Bíblia interpreta a Bíblia, diga aí, o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Por isso, o Antigo Testamento, que fazia parte da antiga aliança, ele está exclusivamente para ser interpretado à luz do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o testamento da nova e eterna aliança. O que vem fazer um Novo Testamento? Substituir o antigo. O que vem fazer uma nova aliança? Substituir a antiga. Então, se o Novo Testamento vem substituir o antigo, por que nós temos ainda o antigo? Para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Então, todas as pessoas, pregadores, pastores, igrejas, denominações, que interpretam o Antigo Testamento sem a luz do Novo Testamento, fatalmente erram. E nesses erros, eles criam doutrinas, criam costumes, criam heresias, criam coisas erradas que não deveriam estar pregando e que não deveriam estar mais nas igrejas. Pegam coisas lá do Antigo Testamento e aplicam agora de qualquer maneira, irresponsavelmente, sem entender que certas coisas não são mais aplicáveis para as nossas vidas. No entanto, o Antigo Testamento está aí. E é necessário que ele esteja. A Bíblia completa é Antigo e Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento está na Bíblia exclusivamente. Preste atenção a esse advérbio. Exclusivamente. Para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Porque eu sempre aconselho as pessoas, né? A cada vez que lerem o Antigo Testamento, leia 4 vezes o Novo Testamento. O Novo Testamento é facílimo de ler em termos de conteúdo, porque ele tem só 27 títulos. Entre livros e epístolas, os maiores, Mateus e Atos, têm 28 capítulos. Todos os outros são menores. Epístolas, olha que epístolas pequenas, muitas epístolas pequenininhas. Se você pegar, tá? Se você pegar o costume de ler o livro numa sentada, você pode ler o Novo Testamento a cada 27 dias. Um dia lê Mateus, outro dia lê Marcos, outro dia lê Lucas, outro dia lê João, entendeu? Outro dia lê Atos, outro dia... depois de Atos, você vai pegar já Romanos 16 capítulos. Depois 1 Coríntios, 16 capítulos. Depois 2 Coríntios, 13 capítulos. Aí depois vem as pequenininhas, Gálatas 6 capítulos, Efésios 6 capítulos, Filipenses 4 capítulos, Colossenses 4 capítulos, 1 Tessalonicenses 5 capítulos, 2 Tessalonicenses 3 capítulos, 1 Timóteo 6 capítulos, 2 Timóteo 4 capítulos, Tito 3 capítulos, Filemon 1 capítulo... Aí vem Hebreus com 13 capítulos. 13 capítulos. 1 Tiago com 5
capítulos, 1 de Pedro com 5 capítulos, 2 de Pedro com 3 capítulos, 1 João com 5 capítulos, 2 João, 1 capítulo, 3 João, 1 capítulo, Judas, 1 capítulo, e Apocalipse, 22 capítulos. Quem dera vocês começassem, mas a ler a cada 27 dias. A cada 27 dias, leia o Novo Testamento inteirinho. Seria de grande valia. Para que você tenha tudo do Novo Testamento na sua cabeça, para quando você estiver lendo o Antigo, que é muito maior e leva mais tempo, 39 livros, com capítulos, com um número grande de capítulos, 50 capítulos, 40 capítulos, 66 capítulos. O livro dos Salmos com 150 salmos, com o Salmo 119 aí, com 176 versículos. O Antigo Testamento é muito maior. Maior em extensão, mas menor em profundidade. O Novo Testamento é menor em extensão e infinitamente maior em profundidade. Por isso, o Antigo Testamento está na Bíblia para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Agora, à medida que nós aprendemos a interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, nós vamos encontrar no Antigo Testamento esses 3 materiais. O Antigo Testamento todo, por maior que seja, 39 livros, o Antigo Testamento todo é composto de 3 materiais. E você só enxerga esses 3 materiais à medida que aprende a captar como o Novo Testamento está interpretando o Antigo Testamento. O primeiro material que eu coloquei aqui foi o material, diga, exclusivo. O que é o material exclusivo? O material exclusivo do Antigo Testamento são aquelas coisas que faziam parte da antiga aliança e que por isso foram ensinados aos crentes da antiga aliança a realizarem, a viverem, a cumprirem, mas essas coisas não fazem parte da nova aliança, não fazem parte da Igreja de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, da pregação para a nova aliança. São coisas que eram exclusivas da antiga aliança. Nós vamos fazer uma lista de várias delas, mas por enquanto eu vou dar só um exemplo de cada um. Depois eu vou dar mais exemplos. Um exemplo de material exclusivo. Vocês se lembram da circuncisão? Já ouviram falar da circuncisão? O que era a circuncisão? Cortava-se o prepúcio dos homens. Os meninos recém-nascidos, tá? Os meninos recém-nascidos, ao 8º dia do seu nascimento, eles eram levados diante da tenda da congregação e depois diante do templo, quando o templo de Salomão foi construído, era levado aos sacerdotes para ser ministrado nesses meninos de 8 dias de nascidos, ser ministrada a circuncisão. Ok? Nós fazemos isso hoje? Porque na nova aliança a circuncisão não existe. A circuncisão é um material exclusivo do Antigo Testamento. Nós não realizamos circuncisão. Ok? Vamos falar de mais coisas depois. O segundo material é o material permanente. Tá? Material permanente. Ah, sim. Nem tudo no Antigo Testamento era exclusivo da Antiga Aliança. Tem coisas da Antiga Aliança que permanecem na Nova Aliança. Tá? Permanecem na Nova Aliança. Esse é o material permanente. Por exemplo, nós sabemos que os 10 mandamentos escritos nas 2 tábuas de pedra,
eles foram resumidos em dois. Um com relação a amar a Deus e outro com relação a amar ao próximo. Com relação a amar a Deus, a gente pode ver no Deuteronômio capítulo 6, né? Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Abra aí. Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Repita. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aleluia. Esse mandamento com relação a amar a Deus era um mandamento para a antiga aliança? E permanece sendo um mandamento para a nova aliança? Permanece. Esse material aí é um material permanente. Um material encontrado no Antigo Testamento e que permanece valendo no Novo Testamento. Na nova aliança também é para amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ok? Mas o outro mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na nova aliança, esse mandamento continua desse jeito? Não é para amar o próximo? É para amar o próximo. Então ele é um material, mas um material permanente que foi modificado. Quem modificou? Jesus. João, capítulo 13, versículo 34. João 13, 34. Está lá Jesus modificando esse mandamento, né? João 13, 34. Começa com Jesus dizendo assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos... Jesus começa dizendo novo mandamento. Leiam vocês. Jesus começa dizendo novo. O que esse novo mandamento vem fazer? Substituir o velho. Substituir o antigo. Qual era o antigo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na antiga aliança, o amor ao próximo tinha equivalência ao amor próprio. É por isso que, se o próximo te bater na face, você também podia bater na dele, porque foi por causa desse amor ao próximo como a ti mesmo que foi criado no Antigo Testamento olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, contusão por contusão. O teu próximo matou o teu boi, ele te dá um boi. Ou então, se ele não te der, você pode ir lá e matar o boi dele também. Então, isso foi resultado do quê? Daquele amor ao próximo como a ti mesmo. Jesus modificou esse mandamento. Ele não cancelou o mandamento do amor ao próximo. Ele modificou esse mandamento, dizendo: novo mandamento vos dou. Amai-vos não mais como a ti mesmo, não, como eu amei vocês. E aí, irmãos, agora temos que amar não como amamos a nós mesmos,
Nós temos que amar como Jesus nos... Por isso que se alguém agora bater na tua face, oferece-lhe também a outra. Se alguém obrigar você a tirar a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém obrigar a andar 1 milha, anda 2. O que fazer com pessoas que se posicionam como nossos inimigos? Porque nós não nos posicionamos como inimigos de ninguém, apenas de Satanás e dos demônios, mas de homem nenhum. Não somos inimigos dos homens, somos amigos dos homens e queremos comunicar para os homens a boa nova de Cristo Jesus, que nos salvou. Mas os homens que quiserem ser nossos inimigos, o que fazemos com eles? Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem. Abençoai-os e não os amaldiçoeis. O que Jesus fez, hein? No Novo Testamento? Ele modificou certas coisas lá do Antigo Testamento. Modificou coisas do Antigo Testamento. Jesus modificou outras coisas. Por exemplo, um dos mandamentos era: não cometerás adultério. Então Jesus disse lá em Mateus, se você ler Mateus capítulo 5, você vai encontrar várias modificações que Jesus fez. Uma delas foi essa: ouvistes o que foi dito aos antigos, lá no período da antiga aliança. Não cometerás adultério. Muito bem, o mandamento estava lá, nos 10 mandamentos: não adulterarás, não cometerás adultério. Como que as pessoas interpretaram isso lá no Antigo Testamento? Interpretaram assim, que o adultério só era adultério se o fato fosse consumado. Tá? Se o fato fosse consumado. Aí Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério. Isso deve valer para as mulheres também, né? Se alguma mulher olhar para um homem e desejá-lo no seu coração, já cometeu adultério. Na nova aliança, para ser um adúltero, não precisa consumar o ato físico do adultério. Se já tiver com essa mania de ficar aí olhando e desejando pessoas com malícia, sensualmente, já é um adúltero diante de Deus e está em pecado, e o salário do pecado é a morte. Viu como Jesus modificou? E ao modificar, ele elevou o mandamento para uma perfeição desse mandamento. Tá? Para uma perfeição aí desse mandamento. Viram esses exemplos? Tá? Viram esses exemplos? Então, no Antigo Testamento, interpretado à luz do Novo, você vai encontrar sempre esses 3 tipos de materiais: o material exclusivo, o material permanente e o material modificado. Ok? São muitos os materiais exclusivos do Antigo Testamento e que muita gente está trazendo aí para o Novo Testamento e que é errado. Por exemplo, a gente vê hoje por aí muitas igrejas fazendo campanhas de oração. Campanha de oração é uma dessas coisas, né? Campanhas de oração com a Arca da Aliança, usando a Arca da Aliança. Abra em Jeremias, capítulo 3, livro do profeta Jeremias. Ele é material exclusivo. Material exclusivo. Jeremias, capítulo 3, tá?
Começando do versículo 15. Vamos ler o versículo 15 primeiro. O versículo 15 diz assim, ó: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Leiam só o 15. O verbo dar aqui, dar-vos-ei, está conjugado em que tempo? Futuro. Portanto, Jeremias não estava falando aqui, ou seja, Deus não estava falando aqui com Jeremias lá para o tempo presente de Jeremias, mas para o tempo futuro. Esse tempo futuro era o tempo da nova aliança em Cristo Jesus, era o tempo da igreja cristã. Deus estava falando com Jeremias acerca do nosso tempo. Que Deus ia dar pastores. Esse versículo revela quem são pastores segundo o coração de Deus. Quem são pastores segundo o coração de Deus? Que vos apacentem com muitas curas, muitos milagres, muita prosperidade, muitas campanhas de oração. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Quem são pastores segundo o coração de Deus? Que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Justamente o que muita gente rejeita hoje. A maioria dos crentes de hoje não quer pastor com conhecimento, não. Não quer pastor com inteligência, não. Tudo que eles querem é que o pastor opere milagres na vida deles. O pastor milagreiro vai lotar de gente nas igrejas dele. O pastor milagreiro tem uma igrejinha desse tamanho assim, uma congregaçãozinha que reúne aqui nessas cadeirinhas aqui. Tá? Pastor milagreiro está aí dentro de imensos prédios, né, reunindo 10, 15, 20 mil pessoas em cada reunião. E tem conhecimento lá? Não. Mas tem milagre. Tá? Agrada as pessoas. Atrai as pessoas. São pastores segundo o coração de Deus? Não. Por isso está escrito, Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Pastores, segundo o coração de Deus, são os que apacentam com conhecimento, com inteligência. O resultado disso vem no versículo 16. Um dos resultados. Sucederá, o futuro, que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, está falando da igreja, na nova aliança. Então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Leiam esse versículo bem forte, o 16. Por que estão fazendo um monte de outras por aí? Hein, irmãos? Por que estão fazendo um monte de outras arcas da aliança por aí? De vários tamanhos. Pequenininhas para as pessoas levar para casa, grandes para elas adorarem lá nas igrejas.
colocar a mão, passar a mão na arca, porque vai receber um milagre. Então Deus mentiu aqui nessa palavra que ele disse através do profeta Jeremias? Não. Deus diz aqui: ninguém vai clamar mais. Nunca mais. Ó, nunca mais. O que é nunca mais, irmãos? Nunca mais. Viu? Nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. 4 coisas, diga comigo, né? Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Por que estão fazendo? E o povo que segue eles? Cegos, guiando cegos. Caem todos no mesmo abismo. Esse mesmo abismo aí chama-se condenação eterna. Tá? A arca da aliança foi uma arca que lá no Monte Sinai, Deus deu as medidas para Moisés mandar construir. Porque aquela arca era um dos elementos do culto da antiga aliança. Mas na nova aliança, ela não faz parte. Não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo, não faz parte da pregação do Novo Testamento. Não tem que ter Arca da Aliança hoje. Porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo dele. Hoje, não precisamos da arca, porque Jesus disse: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Não precisamos de uma arca aqui, porque Jesus está aqui. Se eu trouxer uma arca aqui, eu estou rejeitando Jesus. Nós não queremos Jesus, não, preferimos a arca. Quem está com a arca da aliança é isso que está fazendo. Porque a palavra de Deus declara: não se fará outra. Portanto, a arca da aliança era um material exclusivo do Antigo Testamento. Não é um material, não faz parte da nova aliança, não faz parte do Novo Testamento. Glória a Deus, entenderam isso? Outra coisa que fazia parte do Antigo Testamento e que não faz parte mais do Novo Testamento. Tá? Não faz parte mais do Novo Testamento. Vocês que são daqui da nossa congregação, acho que aqui está quase todo. Vocês não veem ali no púlpito ali, né, onde eu prego ali a palavra, de óleo ali? Por que eu não uso óleo aqui para ungir vocês com óleo, hein? Para lambrecar vocês tudo de óleo, encher a cabeça de vocês de óleo. Cabelo das escovas aí, que faz escova aí, meter óleo nessas cabeças. Ah. Por que nós não usamos óleo? Muito bem. O óleo, tá? O óleo era um dos elementos exclusivos da antiga aliança. No Antigo Testamento, o óleo era usado, em primeiro lugar, para ungir os sacerdotes da tribo de Levi. Os sacerdotes da tribo de Levi, eles eram
os ministros de Deus da antiga aliança. Na nova aliança não existem levitas. Os levitas eram sacerdotes exclusivos da antiga aliança. Na nova aliança, nós não temos levitas. O que nós temos na nova aliança? Hebreus 8:1. Nós temos um único sumo sacerdote que entrou no tabernáculo construído por Deus e não pelas mãos dos homens, e ele é o único mediador entre Deus e os homens, ele intercede por nós. Sacerdote significa intercessor, significa mediador. No Antigo Testamento tinha vários sacerdotes, vários mediadores. Eles eram todos da mesma tribo, a tribo de Levi. Por isso eles eram chamados de levitas. Na nova aliança, no Novo Testamento, não existem mais levitas. Aquele sacerdócio, ele foi cancelado. Ele é um material exclusivo da antiga aliança. Na nova aliança, nós temos apenas um sumo sacerdote que se chama Jesus. E que, segundo a carne, nem era da tribo de Levi, mas era da tribo de Judá. A tribo de Judá não tinha sacerdote, porque na antiga aliança os sacerdotes eram só da tribo de Levi. Os sacerdotes levitas da antiga aliança, eles eram consagrados, ungidos sacerdotes com o óleo derramado na cabeça deles. O primeiro sumo sacerdote foi o irmão de Moisés, Arão. Moisés pegou o chifre do carneiro, o mesmo que eles usavam para fazer a trombeta, que era o shofar no Antigo Testamento. Eles enchiam esse shofar de óleo, e Moisés, então, com o shofar cheio de óleo, derramou sobre a cabeça de Arão e também sobre a cabeça de todos os filhos de Arão, que seriam os sacerdotes. Arão seria o sumo sacerdote e os filhos dele seriam os sacerdotes. O óleo era usado para ungir sacerdotes. Ok? Agora não tem mais sacerdotes, não. No Novo Testamento não existe. No Novo Testamento nós temos um único sumo sacerdote. E o nome dele é Jesus. Um único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. O óleo também era usado no Antigo Testamento para ungir os reis de Israel. Jessé pegou também, Samuel pegou também um chifre de carneiro, encheu de óleo, e por mandado de Deus, ele foi na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. E lá ele ungiu o menino, ainda era um menino, Davi, como rei de Israel. O óleo servia, portanto, para ungir sacerdotes, para ungir os reis de Israel. O óleo também era usado no Antigo Testamento como um fator medicinal. Era um óleo que tinha propriedades de curas de feridas, curas de enfermidades físicas. E esse azeite, esse óleo, era inclusive usado como um elemento medicinal, aí literalmente aplicado sobre a ferida de alguém. A gente vê isso quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, que viu o homem lá caído no chão, ele desceu do seu cavalo e ungiu as feridas daquele homem com azeite. Ungiu com óleo. Esse óleo que era usado para colocar sobre as feridas era um óleo que
Provavelmente ele tinha propriedades terapêuticas, tá? Propriedades farmacêuticas até para curar alguma enfermidade, alguma ferida. Tá? Antigo Testamento. Estamos falando de Antigo Testamento. Então, esse óleo usado no Antigo Testamento. Ok? Esse era o costume. Jesus contou a parábola porque Jesus estava pregando ali para judeus que estavam acostumados com essa ideia. Hoje, por exemplo, não existe um óleo desses. Nenhum pastor pode chegar por aí, pegar um óleo aí e colocar sobre a ferida de alguma pessoa, né? Ele estaria cometendo um crime. Tá? Estaria cometendo um crime. Se a Anvisa não souber, for denunciado para a Anvisa que ele está pegando um óleo aí, usando um óleo para colocar em cima de feridas de alguém, no corpo assim para curar essas feridas, ele estaria cometendo um crime. No Novo Testamento, o óleo não é mais necessário. No Antigo Testamento, uma das funções do óleo era representar e profetizar acerca da pessoa e do ministério do Espírito Santo. Tá? A pessoa e o ministério do Espírito Santo. O Novo Testamento, com a glorificação de Jesus no céu, a igreja nasce no dia de Pentecostes com a vinda do Espírito Santo de Deus. O óleo era para representar. Uma vez que o Espírito Santo chegou, ainda precisa da representação? Não precisa mais da representação. Porque aquilo que o óleo representava já chegou. Então não tem mais óleo. Portanto, o uso do óleo é um material exclusivo do Antigo Testamento. Não pertence à Nova Aliança. Mas aí você vai perguntar para mim assim: Tiago escreveu na sua epístola, capítulo 5 de Tiago: está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e eles façam unção com óleo sobre eles. Por que Tiago disse isso? Para quem Tiago estava escrevendo? Capítulo 1, versículo 1 de Tiago. Para quem Tiago estava escrevendo? Tiago não estava escrevendo essa epístola para todos os cristãos da face da terra. Tiago estava escrevendo essa epístola para os cristãos convertidos do judaísmo, que eram judeus e que pela perseguição ao cristianismo se espalharam no meio de todas as nações. Eram cristãos convertidos do judaísmo e Tiago escrevia para eles. Os cristãos convertidos do judaísmo e não de outras nações, como por exemplo a primeira igreja cristã de Jerusalém, que começou a existir ali em Jerusalém a partir do dia de Pentecostes, e esse Tiago aí é o irmão, meio-irmão de Jesus, irmão de Jesus por parte de Maria. Tiago é filho de Maria e de José. Isso é inegável dentro da palavra de Deus. E esse Tiago foi eleito lá em Jerusalém como o primeiro bispo da igreja de Jerusalém. E Tiago, ele, como bispo da igreja de Jerusalém, que era uma igreja onde todos os membros dessa igreja, antes de ser cristãos, eram judeus, Tiago manteve certas coisas judaicas nesta igreja. Por exemplo, ele mantinha até a circuncisão.
Continuava tendo circuncisões naquela igreja de Jerusalém. E dentre outras coisas que eles mantinham do judaísmo, ele mantinha também o uso do óleo para a cura dos doentes, para a cura dos enfermos. Por isso, quando Tiago está escrevendo para cristãos convertidos do judaísmo, ele fala: está alguém doente? Usa o óleo. Porque já era um costume isso entre os judeus desde a antiga aliança. Outro exemplo no Novo Testamento. Quando Jesus manda os seus discípulos, 72 discípulos, de 2 em 2, para pregar o evangelho nas casas, Jesus estava treinando os seus discípulos. Nesse treinamento, ele enviou os discípulos com a seguinte orientação: não entra em casa de gentios, não entra em casa de samaritanos, entrem apenas nas casas das ovelhas perdidas do povo de Israel. Só em casa de judeus. Se tiver ali algum enfermo, cure-os, impondo sobre eles o óleo. Jesus orientou os discípulos a usar o óleo. Porque os orientou apenas a entrar em casa de judeus. E os judeus já tinham como costume usar o óleo, porque o óleo fazia parte da antiga aliança. Agora eu vou perguntar para vocês: Jesus curou muitos enfermos? Em quantos ele usou óleo? Não, em um, né? Eu estou falando de muitos enfermos. Ele não curou muitos enfermos? Quando ele usou óleo? Mateus registra curas que Jesus fez? Ele usou óleo? Marcos registra curas que Jesus fez? Ele usou óleo? Lucas registra curas que Jesus fez? Ele usou óleo? João registra curas que Jesus fez? Ele usou óleo? Aí vem o livro dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos fazia parte dos Atos dos Apóstolos usar óleo? Os apóstolos operaram milagres, como milagres de curas? Capítulo 3 de Atos tem o coxo da porta. 40 anos de idade, nunca andou. Todo atrofiado. Talvez esse aí precisava de um olhinho nas juntas, né? Para dar uma mobilidade. Pedro e João usaram óleo? Pedro e João disseram para ele: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Colocaram óleo sobre esse doente? Usaram óleo sobre esse enfermo? Em todo o livro dos Atos dos Apóstolos, nas pregações e nas curas que foram realizadas, os apóstolos usaram óleo para isso? Não usaram óleo. Depois do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos 13 cartas de Paulo, de Romanos até Filemão. Qual é a doutrina do apóstolo Paulo em suas cartas acerca do óleo? Nenhuma. Paulo nem tocou nesse assunto. Não faz parte, portanto, da teologia paulina o uso de óleo. Depois da carta aos Hebreus. Se tem uma carta no Novo Testamento que tinha que falar de óleo, era a carta aos Hebreus. Porque na carta aos Hebreus, o autor da epístola aos Hebreus, faz uma comparação entre o antigo sacerdócio dos levitas do Antigo Testamento com a superioridade do novo sacerdócio de Jesus Cristo na nova aliança. Tem 13 capítulos. A palavra óleo aparece em algum desses capítulos?
Está em dúvida porque não leu ainda? Lê hoje à noite antes de dormir. Do capítulo de 1 a 13 de Hebreus, nem existe a palavra óleo. Depois de Hebreus vem Tiago, o único que falou de óleo. Deixa o Tiago aí. Depois do Tiago tem 2 cartas do apóstolo Pedro. Qual é a teologia petrina acerca do uso do óleo? Não existe. Pedro não tocou, nem tocou nesse assunto. Depois das cartas de Pedro, vem as 3 cartas do apóstolo João, que escreveu também o Evangelho e escreveu depois o Apocalipse. Qual a teologia joanina acerca do uso do óleo? Nenhuma, nada. Nas 3 cartas de João nem aparece a palavra óleo. Carta de Judas, antes de Apocalipse. Judas era irmão de Tiago. Os 2 eram filhos de Maria e de José. Tiago ainda falou de óleo. E Judas? Só tem um capítulo, a carta dele. Falou de óleo? Não falou de óleo. Agora vem o último livro da Bíblia, Apocalipse, com 22 capítulos. Tem a palavra óleo? Nem a palavra óleo existe no Apocalipse. Então, o uso do óleo é algo realmente confirmado na doutrina do Novo Testamento? Claro que não, irmãos. Porque Tiago escreveu desse jeito? Pelo contexto em que ele estava escrevendo. Ele não estava escrevendo para igrejas gentílicas, para crentes do mundo gentil. Estava escrevendo para crentes vindos do judaísmo, e esses crentes vindos do judaísmo, eles deram muitos problemas no início do cristianismo, no primeiro século, porque eles ficaram mantendo costumes e usos que eram do judaísmo e não eram do cristianismo. Por isso, quando você está lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, e o evangelho começa a chegar a pessoas de outras nações que não eram de Israel, que não eram hebreias, que não eram judaicas, e eram chamados de gentios, como por exemplo a igreja que nasceu na Síria, a igreja de Antioquia, na Síria, era uma igreja de maioria de cristãos convertidos de outras nações, não eram judeus. Aí olha o que aconteceu. Os crentes lá da igreja de Jerusalém, que eram judeus convertidos ao cristianismo, sem licença, sem autorização de ninguém. Você vê isso em Atos capítulo 15. Eles viajaram de Jerusalém até Antioquia, na Síria, para falar com os cristãos ali que estavam ali. Não se circuncidarem segundo a lei de Moisés, vocês não serão salvos. Querendo obrigar gentios convertidos ao cristianismo, que nunca foram judeus, a se circuncidarem. E aí deu uma tremenda confusão. O apóstolo Paulo e Barnabé foram com várias testemunhas para Jerusalém, se encontraram com Pedro, João, André e com o Tiago, que era o bispo da primeira igreja de Jerusalém, reuniram toda a cúpula e falaram que esse pessoal fez está errado. De ir lá obrigar os gentios a se circuncidar, já que a circuncisão não faz parte mais do Novo Testamento. E numa das cartas de Paulo, estava escrito Gálatas, como nós já vimos aqui na carta aos Gálatas, Paulo diz assim: se vos deixar de circuncidar, decaístes de Cristo, decaístes da graça. É por isso que ao ler a Bíblia, nós temos que entender isso.
Da mesma forma como fizeram com a circuncisão, faziam com um monte de outras coisas. Muitos cristãos que eram convertidos do judaísmo ainda ficavam guardando o sábado. O sábado, guardar o sábado, era um material exclusivo do Antigo Testamento, não é um material do Novo Testamento. No Novo Testamento nós não guardamos o sábado. No Novo Testamento nós guardamos todos os dias, porque Jesus está conosco todos os dias. Nem é domingo também, viu? Os sabatistas estão errados, os dominicanos também estão errados. O dia do Senhor é todo dia. Todos os dias são iguais. Na antiga aliança, os dias não eram iguais. O sábado era um dia diferente. Mas na nova aliança, todos os dias são iguais, porque Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Os judeus guardavam, muitos judeus convertidos ao cristianismo ainda não comiam carne de porco, por exemplo. No capítulo 9, aliás, no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, Deus dá uma visão para o apóstolo Pedro, 3 vezes, descendo um lençol cheio de animais impuros, que no Antigo Testamento não podia se comer desses animais, e a voz de Deus falava para Pedro: Pedro, mata e come. Senhor, eu nunca comi nada que fosse profano ou impuro. Aí a voz de Deus respondia para ele: não chames de profano e impuro aquilo que Deus purificou. Então no Antigo Testamento eles não podiam comer o lombinho de porco. Mas agora Deus já purificou. Deus já purificou. Jesus decretou o seguinte, Mateus 15, Marcos 7, Jesus vai dizer o quê? Não é o que entra no homem que mancha o homem, mas o que sai de dentro do homem que mancha o homem. E aí está escrito lá, Mateus, Marcos escreveram, Lucas também, assim ele declarou puros todos os alimentos. Então, amados, esses cristãos que foram convertidos do judaísmo deram muitos problemas no primeiro século da igreja, porque eles queriam convencer os cristãos que não eram do judaísmo, que não vieram do judaísmo, a ter práticas judaicas, sem discernir que essas práticas judaicas eram material exclusivo do Antigo Testamento e não do Novo Testamento, não da Nova Aliança. Acredita que ainda hoje acontece muito isso? Demais. Acontece isso demais. Então, falando de óleo, precisamos usar óleo hoje? Olha o que Jesus diz aqui em Marcos 16. Opa, caiu meu óculos. Marcos 16, último capítulo de Marcos. Tá? Marcos, capítulo 16. Jesus diz assim, leiam comigo aí, versículos 17 e 18. Marcos 16, versículos 17 e 18. Vamos ler juntos? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão. Tem que ter óleo nessas mãos aí? Jesus tem falando aqui,
Se puserem as mãos cheias de óleo. Tem óleo nessas mãos aí? Puserem as mãos sem óleo nenhum, apenas com fé. Apenas com fé. Esses sinais acompanharão os que crerem. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, o que justifica ficar usando óleo? Aí o que acontece, irmão? Sabe o que acontece com isso? Acontece uma coisa que se chama oleolatria. Sabe o que é oleolatria? Idolatria do óleo. Aí tem gente que quer ungir casa, ungir porta, ungir janela, ungir carro, ungir sapato, ungir roupa, ungir comida, ungir... O pastor fez uma campanha aí, né? Porque a igreja dele estava cheia de mulheres e os maridos não eram convertidos. Aí ele fez a campanha e colocou um olhinho para dar para as mulheres. Elas tinham que dar uma boa oferta, tá? Elas tinham que dar uma oferta para levar esse olhinho para casa. E coloquem esse óleo no arroz que o seu marido vai comer, que aí ele vai converter. Entendeu? As pessoas começam a achar que o óleo tem algum poder. Tá? Que o óleo tem algum poder. O óleo não tem poder nenhum. Quem tem todo o poder é Deus. Aí essa oleolatria, aí essa idolatria do óleo é o quê? Misticismo. Vira misticismo. Vira sincretismo religioso. Tá? Vira superstição. É a mesma coisa de usar pé de coelho, ferradura. Usa também óleo. Trevo de 4 folhas. Coloca um óleo em cima desse trevo. Vê se você não sai das trevas. Fica entrevado. E sem cura. Amados. Então, quantas coisas as pessoas, mesmo ditas cristãs, mesmo ditas aí chamadas de crentes, usam e praticam, tá? Usam e praticam sem discernimento, sem conhecimento, sem estudar, meditar na palavra de Deus, para ver que as coisas não são assim, não é assim que se deve viver, não é assim que se deve praticar, não é assim que Jesus manda, não é assim que a palavra de Deus está ensinando para nós. Mas a palavra de Deus está sendo rejeitada por essas pessoas. Elas não querem nem saber da palavra de Deus. Elas querem se livrar dos seus problemas. Se esse problema sair aí com uma mão cheia de óleo na cabeça dela, é isso que elas querem. Entendeu? Mas a palavra elas não querem. Elas querem um misticismo, tá? Elas querem um misticismo. Eu fui convidado a pregar numa igreja certa vez, e aí no final eu fiquei surpreendido com o que o pastor fez. Ele não me falou que ia fazer isso. Aí ele... Irmãos, antes de vocês irem embora, tá? Quem quiser receber uma oração especial do pastor Edivaldo, ele vai ficar aqui, pode fazer uma fila. Fizeram aquela fila do INSS, né, para eu fazer uma oração especial. Eu orei só por uma mulher, a primeira da fila, porque eu fiquei com ela uma meia hora. Veio a primeira mulher da fila e era uma senhorinha, né, já idosa. Não tenho ninguém aqui mais velho que ela, ainda igual a idade. Vocês são todos jovens. Era bem idosa a senhorinha. E a senhorinha eu perguntei para ela: senhora, irmã, o que a senhora quer de Jesus? Não, pastor, eu só quero que o senhor ponha a mão aqui na minha cabeça e diga para mim o que Deus está falando comigo. Eu falei para ela: oh, irmã, que bom que a senhora pediu isso. Nem preciso colocar a mão na cabeça da senhora. Eu vou dizer para a senhora tudo o que Deus está falando para a senhora. Quer ver? Aí peguei a Bíblia e abri aqui no Gênesis, capítulo 1. E comecei, ó. Olha o que Deus está falando para a senhora. Ó. No princípio criou Deus os céus e a terra.
E a terra, porém, estava sem forma e vazia. E fui lendo, né? Quando eu cheguei no versículo 5, não, pastor, eu queria saber o que Deus está falando comigo agora. É isso que Ele está falando com você agora. Continuei lendo a Bíblia. Não, pastor, o que Ele está falando para a minha vida? Não, isso aqui é tudo para a sua vida. Calma aí, irmã, tem muita coisa aqui ainda. É muito o que Deus está falando com a senhora. As pessoas não querem Bíblia. Elas querem que alguém ponha a mão na cabeça delas e fale o que Deus está dizendo para ela agora. Especialmente coisas que elas querem ouvir. Essas pessoas estão nas trevas, irmãos. Quando o pastor viu que eu não saía da primeira velhinha ali, ele chamou os presbíteros lá e foi orando pelo povo todinho, colocando óleo na cabeça de todo mundo. E eu fiquei só com essa velhinha aí, mas a velhinha saiu bem orientada pela palavra de Deus. E eu expliquei para ela, olha, irmã, não acredita nessas coisas, de gente colocar a mão na sua cabeça e dizer o que Deus está falando com você. Não acredita nisso não, irmã. Acredite na Bíblia, acredite na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Se a senhora não sabe ler, a senhora tem netinhos que sabem ler, pede os seus netinhos. Eu quero um neto na minha casa, cada dia lendo 3 capítulos para mim. Entendeu? E Deus fala com a senhora na palavra. Ele é a palavra. Essa palavra é viva e eficaz. Aí esse povo não tem palavra? Aí quer óleo, quer arca, quer campanha, quer montanha, quer copo de água, prepare aí o seu copo com água. Esse negócio de preparar copo com água, sabe de onde veio isso? Veio de Paiva Neto, veio do espiritismo, que mandava colocar perto do rádio um copo com água. E ele lá dava a bênção espírita sobre o copo, agora pode beber o seu copo com água. Aí vem a mesma coisa desses pastores mal acabados que existem por aí pela televisão. Não são pastores, são mercenários. Ok? Ponha o seu copo com água. Esse copo com água não vai fazer diferença nenhuma, amados. O que faz diferença em nossa vida é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou falar para vocês ainda sobre 2 assuntos muito importantes. Tem muitos outros, tá? Tem muitos outros, mas eu vou falar sobre 2 muito importantes ainda na sexta-feira que vem, tá? Vou falar sobre campanhas, da onde elas vêm, que tipo de material são e por que são errado fazer isso hoje. E vou falar também sobre os dízimos e as ofertas, da onde que vêm e como são aplicados hoje na nova aliança. Amém? Esses 2 temas aí são nossos 2 temas da sexta-feira da semana que vem.